não é? E quando membros da família deixam de pertencer, não necessariamente os adultos da casa, mas aquele filho que torce para crescer para poder ir embora. Não é? Aquela filha que cresce para poder ir estudar fora e nunca mais voltar. Ou seja, você já prepara a sua saída para vivenciar uma estrutura que te ofereça aquilo que é saudável, que você precisa. Quando o indivíduo é resiliente, quando ele sabe lidar com a adversidade e ele busca para si as respostas para as necessidades que ele tem uma ótima saída. Deixar de pertencer ao grupo não necessariamente seja ruim, seja a sua salvação. Então é curioso que no encontro onde a gente fala de acolhimento, nós também precisamos falar do deixar de pertencer. Quando a gente fala em integrar alguém no núcleo da família, nesse grupo familiar, nós também precisamos pensar naqueles que têm necessidade de ir embora, em razão de não ter criado uma identidade com aquele grupo. Disso, nós podemos extrair a importância de validar e de legitimar isso no cotidiano. É no dia a dia que eu faço a marca positiva de quanto você é importante para mim. E é claro que o seu filho pode ir embora, morar em outro país e ir para outra cidade, e assim mesmo o vínculo afetivo ser permanecido, ser intacto pelo valor do afeto e o valor do significado que ele leva da família onde quer que ele vá. Então não significa que o fato de um filho ir embora significa que ele quer deixar de pertencer. Não. Precisa deixar claro isso, que esse pertencimento é o que faz eu desejar permanecer. Eu assumo a responsabilidade, eu tenho compromissos, eu consolido um vínculo. E é na medida do pertencimento é que, de algum modo, eu me sinto parte, eu me sinto responsável, eu me sinto colaborador dessa família. Eu não me sinto alguém que não pode dizer, que não pode se expressar. Ao contrário, eu tenho, esses filhos vão ter total liberdade de também errar. Ou seja, não é lidar com famílias que só acertam, que parecem felizes o tempo todo. Não, pertencer a um grupo é pertencer a uma configuração de família onde você sente e percebe que o delineamento daquela família é o seu. Nós vamos chamar de escolha conjugal, né? A escolha de pares, as escolhas amorosas, as escolhas dos seus pares, que já envolveria uma outra família de origem, não é? Quer dizer, quem eu escolho para namorar? Quem eu escolho para me envolver? Não é isso? Já vai envolver o quê? Eu vou buscar, através das escolhas inconscientes e das escolhas conscientes, alguém que venha trazer para o meu mundo essa coreografia familiar que compõe com a minha. Esse delineamento, esse pertencer à família, eu encontro em outro parceiro alguém que me faz sentir pertencendo a ele e ele a mim. Daí vão surgindo os novos grupos, né? De novas famílias, de novos casais. Então vamos entender que esses valores herdados do ser e do ter, eles vão ser a medida da ponderação constante que vai haver na vida das pessoas que vivem em família e que vivem também nos seus outros ambientes sociais, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes
seja da associação, do clube que você faz parte, do grupo que a família faz parte, do grupo de amigos, do grupo da escola, da faculdade, do grupo do estágio, do trabalho. Então, nós vamos buscando a repercussão do pertencer em todas as nossas escolhas. Ou seja, eu preciso pertencer a um clube, eu preciso pertencer a um grupo de profissionais. O fato de vocês estarem aqui, muitos estão longe do seu próprio estado, é o pertencer. Eu pertenço a esse grupo de profissionais, esse é o meu grupo, esse é o meu bando. Ou seja, nós somos gregários, nós vamos buscando agregar com outras pessoas símbolos, códigos que nos identificam, que lembram a coreografia que nós temos da nossa família, que lembram a coreografia daquilo que ressoa para nós como algo importante, interessante, algo que me motiva, algo que me traz alegria, satisfação. E assim eu também descubro aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero perto de mim. Ou seja, o contato com o ruim também vai existir na vida das pessoas. Então, quando um filho cresce e quer ir embora de casa o quanto antes, porque ele descobre que aquilo que ele tem em casa é ruim, quando ele vê os seus pais se relacionando muito mal, quando ele vê que os seus pais não são um casal, um homem e mulher, ele percebe. Ele pode fazer uso disso de uma forma mais destrutiva ainda ao casal. Ao ver que ele é o centro das atenções, ele passa a ser a cunha entre o casal. Quantos filhos, não é, buscam, olha o que o pai me disse, não é? Se faz de vítima, muitas vezes, e jogam mãe e pai na questão da autoridade, né? Não, você não deve ir nesse programa, não, na sua escola você não está estudando. Muitas vezes na aplicação do próprio limite, se um dá o limite e o outro retira o limite dado, houve já uma desqualificação da autoridade do outro. E isso tudo o filho assiste, a filha assiste. Então nós precisamos entender que nessas condições, muita coisa acontece nas paredes protegidas de um lar e que já vão minando as relações, destruindo laços de respeito, porque se eu aprendo que a minha mãe é usada, eu uso a minha mãe, eu não respeito a minha mãe, eu não enxergo a minha mãe como outro, que eu estou sobrecarregando ou escravizando. Então, veja bem, a base do trato violento está em perder a sensibilidade. Você perde a sensibilidade no sentido de não mais perceber e observar que o que você faz para o outro é ruim para você e para ele. É ruim, é pior. Então, a perda da sensibilidade é o de qualquer jeito. Eu trato as pessoas da minha casa de qualquer jeito. Essa é uma perda da sensibilidade. Eu já não tenho mais noção, não é, dos cuidados que eu devo ter. Então, quando se perde essa sensibilidade, você é levado para uma outra perda, que é a perda da referência de que o outro existe. Ou seja, eu passo a decidir, a viver em razão das minhas próprias decisões. Não interessa você. Esse é um outro grau que a violência, o prejuízo da violência vai trazer para o ambiente intrafamiliar. Eu desqualifico tanto a existência do outro que ele não existe para mim. Eu saio, eu não preciso dizer onde eu vou, né? Eu não tenho essa ligação. Eu não imagino que, por exemplo, o meu filho ou minha filha possam se sentir
abandonados ou negligenciados ao saber onde os pais não estão, ao saber, por exemplo, né? Ao desconhecer, né? O que você está fazendo, qual é o seu trabalho, qual é a sua atividade, o que você pensa, se nós vamos ter algum momento de lazer. Mas você pode ser um bom cobrador das normas. Você foi para a escola? Eu te dou casa, comida, roupa lavada. Sua obrigação. E o resto? Então, muitas vezes, a convivência não significa o homem dizer para a mulher, eu trabalho, na nossa casa falta comida? Não, não falta. Você não tem roupa para vestir? Tenho. Ah, mas você tem dinheiro na bolsa? Tenho dinheiro, carro, cartão de crédito, né? E o resto? E o cuidado, e o amor, e o vínculo, não é? A qualidade da interação. Então, veja bem, a violência, ela faz com que você perca a sensibilidade e ela faz com que você perca a noção do outro. E aí eu aprendo a ser corrupto. Por que eu aprendo? Porque o corrupto, ele é antiético. Ele desenvolve um ato que ele tem vantagem, mas ele lesa o outro. Mas ele não percebe mesmo que aquilo lesa outro ou o grupo de cidadãos do país. Então, ou seja, esse ato corruptível de dominação do outro significa que eu domo você, o seu território, a sua consciência. Você não precisa pensar, você não precisa ter território aqui dentro da nossa casa, porque você vive às custas do que eu te dou. Portanto, o território que você pisa é meu. Tudo é meu. Eu assumo um discurso de poder. O chão que você pisa é meu, a cama que você dorme é porque eu dou, a comida que você come é porque eu dou. Então, eu assumo uma postura, não é, agressiva, no sentido de fazer com que todos os membros da família se sintam sobre o meu poder, sobre o meu jugo, e sobre a minha determinação do que você vai ser, do que você tem que ser na vida quando crescer, inclusive. Eu tenho a posse de você. Quantas famílias, os próprios pais são molestadores das filhas. Eu tenho a posse do teu corpo. Você, minha filha, é minha. Não é? E a vida boa que você tem é porque eu dou. E isso é lembrado todos os dias. Não é? Então, de toda maneira, essa reflexão é muito importante no sentido da quebra da moralidade do outro. O outro, vítima, fica vítima em razão de quê? Ele deixa de ser considerado como indivíduo, como alguém digno de respeito. Quem dirá a sua moralidade? Aos olhos do agressor, aos olhos do algoz, daquele que é agressor ou agressora, você não importa. Você é só consequência do que eu faço você ser. Portanto, não existe consideração do outro. Não existe inversão de papel, que é uma outra marca do trato violento, que é, eu não me coloco no seu lugar. Se eu não sei me colocar no lugar do outro, como é que eu vou enxergar que o modo como eu estou sendo, está sendo um modo cruel? Como é que eu vou perceber que a maneira como eu estou lidando e direcionando os rumos dessa interação humana da pior maneira possível? Até porque eu não reconheço que eu estou sendo danosa ao outro, que eu estou sendo, não é, frio, calculista, controlador. Pode passar, por favor. Então, veja bem, aqui nós temos o que eu já disse agora anteriormente, né? Então, esse aprendizado violento e agressivo da família vai extrapolar
para a qualidade e intensidade, das relações sociais. Então, esses dois itens, né, já foram abordados aqui. O que é importante é que a violência, ela é disseminada, ela segue adiante, ela contagia. Numa outra versão, nós poderíamos dizer que a violência, ela é democrática. Ela atinge todos os níveis sociais, todas as camadas sociais. A violência, ela não é um atributo de determinados grupos. Tanto é que em famílias que materialmente são providas, a questão da violência, ela é apresentada no perfil delinquencial. O perfil do jovem delinquente, que é criado num contexto em que nasce, essa figura delinquencial, é a figura novamente do corruptor e do corruptível, De novo, ele percebe que esse que é delinquente, ele transgride, ele não se coloca no lugar do outro, ele perdeu a sensibilidade. O delinquente pode ter um nível de sofrimento em razão de não conseguir ser melhor do que aquilo que ele é. Então ele tem uma vivência fantasiosa de poder ser alguém que ele não consegue ser. Então a dinâmica é a mesma. Então nós podemos entender que em famílias baixa renda não significa que as pessoas são mal formadas. Em famílias baixa renda, havendo estrutura e formação pessoal, são pessoas que vão lidar com os contextos da vida com a resiliência, até porque eles têm privação material, porém eles têm como recurso a riqueza pessoal, a riqueza do ser. E eles serão conquistadores de uma dimensão do ter no futuro. São pessoas que têm sucesso, porque elas são resilientes, elas conseguem dar uma resposta melhor no decorrer da vida. Elas conseguem, com as dificuldades dos quais elas vivenciam, elas conseguem prosseguir numa condição muito superior. Elas vão se autogerir, elas vão se proporcionar aprendizagens, elas vão até se autoeducar, elas vão buscar meios e recursos que ofereçam a elas aprendizados. Muitos jovens, mesmo não tendo respaldo dentro de casa, vão buscar fora, na escola, em grupos dos quais ele passa a fazer parte, muitas vezes grupos de colaboração, grupos filantrópicos, grupos no próprio esporte, fazer parte de um time, e ele busca ali a referência dos valores sociais que são a saída para ele, ainda que ele não tenha um lugar seguro para crescer dentro da própria casa. Então muitos vão contar com escolas, com ambientes acadêmicos, como a sua o grande local, locus, de vivências que vão fazer com que ele se autoeduque. E muitos desses são os profissionais de saúde, que vão buscar cursos para entenderem a sua própria história. Não? Então, muitos de nós que trabalhamos com humanos, nós entendemos a repercussão, nós somos sensíveis às demandas das pessoas, nós somos sensíveis às questões que envolvem a vida humana. Por isso nós vamos profissionalmente buscando estudo, literatura especializada, porque nós também estamos nos autocurando em muitas vezes. Nós também estamos resolvendo feridas emocionais,
nós também estamos